A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Abra sua Bíblia esta manhã em João capítulo 1. Hoje nós vamos começar a falar sobre palavras, fé e as coisas. Diga comigo, palavras, fé e as coisas. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não o compreenderam ou não prevaleceram contra ele. Então vamos passar para o versículo 14 que diz: E a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Pai, te agradecemos pela unção sobre a tua palavra, que será manifesta sobre as vidas de todos os crentes que estão aqui e creem na tua palavra. Nós te agradecemos por isso e te damos o louvor, a honra e a glória por tudo que será realizado aqui. Todos dizem amém. Agora, notem que a Bíblia diz: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Sabe, ao longo dos anos eu ouço pessoas falando coisas sobre a mensagem da palavra da fé, sabe? Tem gente que diz: veja bem, tem mais coisas na Bíblia do que apenas fé. Ora, certamente que sim. Mas você já notou que nenhuma delas funciona sem fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, entenda, o que Deus nos deu, as promessas que Ele nos deu em Sua palavra, você entra nisto pela fé, através da graça de Deus. É apenas através da fé que temos acesso à graça de Deus. E é a graça de Deus que traz à realidade as promessas dele à nossa vida. Bem, aqui temos uma passagem muito profunda e às vezes acabamos de ler e meio que dizemos: ah, sim, eu conheço essa passagem aí. Mas vamos ler de novo. No princípio era a palavra. Então, no princípio era a palavra. Todas as coisas começaram com palavras. Veja, se você ler Gênesis capítulo 1, vai notar que ele diz: e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. É quase monótona para nós a leitura de Gênesis capítulo 1. Eu acho que são 10 vezes em Gênesis 1 que diz: e Deus disse. E um dia eu estava pensando sobre isso e perguntei ao Senhor: ora, Senhor, por que você quis repetir isso tantas vezes? E sabe, às vezes é como um atalho só dizer: Deus disse, e listar tudo o que ele disse, mas ele aqui está tentando nos fazer entender o que causou a criação, palavras. Lembre, ele olhou para baixo, viu trevas e disse: haja luz. E a luz houve, ou seja, ele chamou a luz das trevas. Começou com palavras. O poder, a vida e o poder das palavras é algo que temos entendido de fato ao longo dos anos, mas ainda estamos aprendendo como cavar mais fundo nestas coisas. A ver o que faz estas coisas acontecerem. Sabe, diz que todas as coisas foram feitas por ele. Ele, quem? Ele, a palavra. Veja o verso 14, a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Você percebe o que ele está dizendo aqui? No princípio era a palavra estava com Deus. Ele está falando de Jesus. Jesus era a palavra. Ele era a personificação da palavra de Deus. Ele era a expressão exata do próprio Deus. E a palavra se fez carne, ela recebeu carne em si mesma, e você se pergunta como isso aconteceu? Você lê a história em Lucas, no capítulo 1, o anjo apareceu a Maria e disse: tu conceberás e darás à luz um filho. Ela disse: como, se não conheço homem algum? Então veja que ela não estava na incredulidade, sabe, dúvidas
você pode ter dúvidas legais. Veja, quando você simplesmente não sabe, é uma dúvida legal. Só precisa de mais informação. Mas quando você sabe o que a palavra diz e aí duvida, isso não é dúvida, é incredulidade. Não tem nada legal aí. Ela perguntou como será. Ele disse: o Espírito Santo descerá sobre ti e te encobrirá. Por isso também o santo nascido de ti será chamado filho de Deus. Ela disse: seja feito a mim, veja o que ela disse, seja feito a mim de acordo com a tua palavra. Em outras palavras, ela disse: você encontrou uma mulher que vai crer em você. E se ela tivesse dito: sabe, eu não acredito nisso, Deus teria que achar outra mulher? Ela disse: seja comigo de acordo com a tua palavra. Ela recebeu a palavra de Deus, dada pelo anjo. Ela saiu dali, foi direto para a casa da sua prima e disse: ele tem feito grandes coisas a mim. O que é que ela tinha naquele momento? Nada além da palavra. Ela creu, ela recebeu. Ela concebeu a palavra em seu espírito. A palavra se manifestou no corpo físico dela. No princípio era a palavra. Todas as coisas começaram com palavras. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais da terra, sobre toda a terra e tudo o que rasteja. Ora, como é que o homem teria domínio? Da mesma forma que Deus teve domínio. Eu sei que por parecer tão simples as pessoas querem complicar, mas é do jeito que está ali. Com palavras cheias de fé. Quando Deus olhou para baixo e viu as trevas, veja, você só precisa pegar 2 versículos de Gênesis e ver Deus chamando coisas que não são como se já fossem. E eu quero falar sobre isso hoje, fique bem atento. Porque vamos passear pela Bíblia e eu vou mostrar alguns lugares nas Escrituras onde um princípio muito profundo da Bíblia foi deixado passar por muitos homens ao longo dos anos. Chama-se o princípio de chamar coisas que não são como se já fossem. Algumas pequenas guerras foram travadas sobre fé e confissão. Sabe, tem gente que diz: ora, se você disser qualquer coisa diferente da realidade natural, você está mentindo, não, está chamando coisas que não são. Chamando aquilo que a palavra promete, mas ainda não foi manifesto. E eu não vou entrar nisso agora, porque senão eu me perco, mas não perca a parte 2. Então aqui vemos que todas as coisas foram feitas por palavras. Veja, Jesus era a personificação da palavra de Deus, e no livro de Colossenses ele revela que ele sustenta todas as coisas. Vá comigo, por favor, para Colossenses capítulo 1. Porque quando você amarra essas duas coisas, ajuda a entender. Veja, enquanto você está abrindo aí em Colossenses, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus disse: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, e note a expressão não entende, então vem o maligno e tira aquilo que foi semeado em seu coração. Agora, o Evangelho de Mateus registra de forma diferente, porque Marcos não captou o que Mateus traz nesta frase. Marcos diz: quando alguém ouve a palavra do reino, então vem o maligno e tira aquilo que foi semeado em seu coração. Agora, se esta fosse a verdade inteira, então não haveria sentido em ouvir, não é? Porque Satanás ia roubá-la. Mas veja, Mateus traz algo que realmente nos faz entender. Se você não entende a palavra, o inimigo vai roubá-la de você. Mas se você entende, ele não pode roubá-la. Veja, quando você entende e a põe para se mover em sua vida, ela muda a sua vida. Por isso que temos que entender cada aspecto dela. Colossenses capítulo 1. Eu gostaria de ler todo esse primeiro capítulo, mas por causa do tempo, vamos começar com o versículo 13. Não, vamos do 12. Dando graças ao Pai, que nos fez dignos ou aptos para sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele que nos libertou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho amado. Deus nos libertou, diga isso: Deus me libertou do poder das trevas. E essa palavra poder, para que você saiba, no original ela traz a ideia de habilidade das trevas. Porque ela traz a palavra poder porque as trevas não têm nenhuma autoridade.
é a habilidade, e essa habilidade é o engano. Ele nos libertou da habilidade das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção através do seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Ele está falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque por ele todas as coisas foram criadas. Por ele quem? Ele, Jesus, ou a palavra de Deus. Lembre, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra foi feita carne e habitou entre nós. E a palavra criou todas as coisas. Por ele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, principados, poderes, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então a criação, toda a criação começou com palavras. De Gênesis até a passagem que você está lendo aí. Deus olhou, viu as trevas e disse: haja luz, façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio. Agora, Deus fez tudo para produzir segundo a sua espécie. E Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então ele espera que operemos nos mesmos princípios da Bíblia. Então o poder das palavras é grandioso. O maior poder na terra é o poder da palavra de Deus. E ela nunca perdeu algum poder, ela continua tão poderosa quanto quando Deus falou. O problema é que, muitas vezes, ao invés de deixarmos a palavra permanecer em nós, lembra o que Jesus disse? Em João, capítulo 15, verso 17, ele disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, digam o que quiserem, declarem o que quiserem, orem o que quiserem, e será feito. Agora, eu estou parafraseando aqui, é preciso muito mais versículos para chegar no que eu estou falando. Mas veja, se você incorporar os ensinos de Jesus a respeito disso, está tudo lá, Mateus 21, 22, e todas as coisas, seja o que for que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Ou seja, você só está limitado pelo que pode crer com base na autoridade da palavra. Ou seja, se você puder encontrar algo na palavra de Deus, a fé suficiente naquela passagem para fazer com que aquilo se manifeste em sua vida, então você só está limitado ao que pode crer baseado na autoridade da palavra. Marcos 11, 24. Todas as coisas que você desejar quando você orar, creia que você as recebeu e você as terá. Então estamos falando de palavras, fé e as coisas, todas as coisas que você deseja. Quando você orar, creia que recebeu e você as terá. Se Deus não quisesse que você tivesse coisas que Ele te deu, por que Ele diria como consegui-las? As coisas que Deus nos deu, 2 Pedro capítulo 1 diz que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, diz aqui que Ele nos deu muito grandes e preciosas promessas, para que por elas, promessas, estas palavras, vocês possam ser participantes da natureza divina. Ou seja, você não tem que ser, mas pode ser. Você deve ser. Se você se agarrar a esta palavra, agora Maria recebeu a palavra de Deus, ela creu, ela a recebeu em seu espírito, e a primeira coisa que ela fez foi sair e contar. A sua prima, grandes coisas Deus tem feito por mim. Aquela palavra se manifestou no corpo dela, e lemos aqui que a palavra foi feita carne, ou seja, a palavra assumiu forma de carne e habitou entre nós. A palavra de Deus produz segundo o seu tipo. Agora vamos de novo para as Escrituras. Uma passagem muito conhecida, Hebreus, capítulo 11. E eu sei que às vezes você pensa, eu já sei de tudo que está lá, mas continuamos encontrando coisas interessantes. Onde Paulo diz, Hebreus 11:1, agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das coisas que se esperam. Pelo que Maria estava esperando, ela estava esperando pelo que Deus havia dito e dado a ela. Agora a esperança, entende, é algo sobre o futuro.
Mas perceba, a palavra produz fé. Quando ela começou a dizer o que Deus disse a ela, a fé vem por ouvir. Veja, o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 10 de Romanos, ele diz, a palavra está perto de ti. Veja o que ele diz, a palavra está perto de ti, ou seja, está tão perto de você quanto está a sua boca e o seu coração. Eu estou parafraseando, é claro, aqui. Essa é a tradução do Charles Capps. A palavra está perto de ti, está primeiro na sua boca e então vai para o coração. E quando Maria ouviu a palavra, que veio de Deus pelo anjo, ela disse, como será se não conheço homem algum? Mas quando ele explicou para ela, ela disse, seja feito comigo de acordo com a palavra de Deus. Ela disse isso com a sua boca. Ela ouviu com seus ouvidos. De fato, temos 2 ouvidos, sabiam disso? O ouvido exterior e o ouvido interno. E isso a medicina explica. Então, o ouvido interno é feito por uma estrutura óssea dentro da cabeça. E as palavras que você fala são captadas pelo ouvido interno e alimentam diretamente aquilo que a Bíblia chama de coração, não a bomba de sangue, mas o núcleo, o centro do seu ser, é o que nos motiva. A palavra está perto de você. Está na sua boca e no seu coração. E então em Romanos 10, 17, Paulo disse, assim a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Veja, nos versos anteriores, ele diz, a palavra está perto de você, está na sua boca e então no seu coração, que é a palavra de Deus que pregamos, ou seja, não está na boca e no coração do seu vizinho, ele nem mesmo diz que está na boca e no coração do seu pastor, está na sua boca e no seu coração. Agora, tem coisas aí que deixamos passar, eu acho, porque... É verdade, você pode obter um pouco de fé e certamente algum conhecimento ao ouvir o que o seu pastor diz, o que eu digo da palavra de Deus aqui. Mas tem algo que muda dentro de você quando você começa a dizer o que Deus diz. É o começo de um milagre. Ter a palavra de Deus, a promessa de Deus manifesta em sua vida. Agora, se você lembrar como Jesus ensinou, ele sempre falava sobre coisas que as pessoas entendiam, falava de plantar sementes e colher colheitas. A parábola do semeador. O semeador semeia a palavra, então fica óbvio que a palavra de Deus é a semente, e a forma como você semeia é falando ela, porque ele diz o reino de Deus é como um homem que lançou sua semente no solo, e ela brota e cresce sem ele saber como. Você não precisa saber exatamente como aquilo acontece. Você apenas sabe o que ele disse para fazer e faz. Lembra do casamento em Caná da Galileia? Maria, a mãe de Jesus, pregou um dos sermões mais profundos da Bíblia. Disseram, o vinho acabou. E ela contou a Jesus. E então ela disse aos discípulos ou na verdade aos funcionários, tudo aquilo que ele disser para fazer, façam. Ela tinha aprendido uma coisa, que ele sabia o que estava fazendo. E que foi ungido para fazer o que estava fazendo. Tudo o que ele disser para vocês, façam. E pessoal, tem uma mensagem inteira aí, mas eu não tenho tempo para pregá-la. Mas o que quer que Jesus tenha dito na palavra de Deus, simplesmente faça. Todo aquele que disser a este monte, lembra de Jesus falando em Marcos 11, 23? E lembre do começo dessa história, ele estava passando, estava com fome, viu uma figueira e se aproximou dela para pegar alguns figos. E não havia nenhum figo ali. E sabe, quando eu fui a Israel me contaram que para esse tipo de árvore, quando ela está cheia de folhas, ela deve estar dando frutos. E ele disse, ninguém mais comerá de ti fruto para sempre. E ele disse algo suficiente para os discípulos ouvirem. Palavras. Estamos falando sobre palavras, fé e as coisas, como a palavra muda as coisas. Palavras cheias de fé mudam as coisas. Bem, a árvore secou e morreu, no dia seguinte passaram lá, se espantaram e Jesus disse, tenham fé em Deus ou tenham a fé do tipo de Deus. Ele disse, em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, que todo aquele que disser a este monte... E aí ele começa a falar de um monte. Todo aquele que disser a este monte, seja removido, seja lançado no mar, e não duvidar,
em seu coração, mas crer que estas coisas que ele disse vão acontecer, agora ouça, diz que ele terá tudo aquilo que ele disse. Não diz terá o que ele orou, diz que ele terá o que ele disse. Veja, há uma verdade aí que às vezes deixamos passar. O que você diz pode anular o que você ora se você não continuar dizendo de acordo com o que orou. Nessa passagem ele diz 3 vezes diga e apenas uma vez creia. É preciso pregar mais sobre o falar do que sobre o crer. Porque muitas vezes, tudo bem, as pessoas creem, mas elas não dizem nada. E você tem que perceber que ouvir a palavra gera fé. E daqui a pouco eu vou te mostrar como e por que isso acontece. Daqui a pouco falaremos disso. Mas ele disse todo aquele que disser. E você pergunta para quem isso funciona? Funciona para todo aquele? Não, não funciona para todo aquele. Só funciona para todo aquele que ousar dizer e crer. E não duvidar em seu coração. Crer que o que ele disse vai acontecer. E eu me alegro porque ele disse não duvidar no coração. Se ele tivesse dito não duvidar na cabeça, monte nenhum se moveria nesse versículo. Porque não dá para crer com a cabeça no que se crê com o coração, mas quando você começa a dizer o que Deus diz na palavra, até aquilo fazer com que a fé venha e permaneça em você. E daí você consegue crer em coisas com seu coração ou seu espírito que não consegue com a cabeça. Na verdade, é possível que a sua mente entre em conflito às vezes com o que você sabe por dentro. Lembre, Jesus disse, se permanecerem em mim e minha palavra permanecer em vocês, peçam o que quiserem e será feito. Orem o que quiserem e será feito. Você pode decretar o que quiser e será feito. Jó diz, decrete uma coisa e será estabelecido para você. As coisas que você decreta, que fala com sua boca, são estabelecidas para você. É isto que as põe dentro de você. Por isso Jesus disse, tem que permanecer em você. Não basta apenas saber o que diz. Tem que estar por dentro de você até que você creia mais no que a palavra diz do que o que você vê no natural. A palavra está perto de você, Paulo disse, na sua boca e no seu coração. Quanto mais você fala, mais crê. Palavras são o que determinam no que você crê. Quer seja a palavra escrita ou a palavra falada. Mas a palavra falada parece ser mais poderosa. Ora, lembre-se de quando você ia para a escola, pelo menos acontecia comigo quando eu ia para a escola. Perguntavam a tabuada de multiplicação vez após vez até que soubéssemos de cor. Já sabiam naquela época que o que você fala e repete entra em você. E logo você não vai mais, precisar de um lápis ou de maçãs ou laranjas para poder contar, para fazer a multiplicação, pois já está em você, permanece em você. Só que muitas vezes as pessoas sabem o que a palavra diz. Eu sei que a palavra diz, dei e vos será dado, mas eu dei, sabe o que aconteceu comigo? E aí jogam a palavra fora em favor de 1 Experiência, capítulo 4, verso 7. Isso é algo perigoso de se fazer. Mas a palavra diz, dei e será dado a você. Mas é que meu carro quebrou quando eu dei mais. Satanás veio e roubou a palavra. Se ele puder tirar a palavra de você ou tirar você da palavra, veja, não jogue fora a palavra em favor de uma experiência. Permaneça com a palavra de Deus independentemente do que acontece com você na vida. Isto nunca vai mudar a palavra de Deus. A palavra continua dizendo a mesma coisa. Mas se você continuar falando o que Deus fala a respeito das circunstâncias da vida, no final das contas a palavra vai mudar o que acontece com você. E você viverá da realidade da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia! Estamos falando sobre palavras, fé e as coisas. A palavra de Deus entra no seu coração e ela produz fé para as coisas que Deus já te deu. Como ela entra no seu coração, está na sua boca, e aí ela desce para o coração. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, vamos continuar em Romanos, capítulo 3.
Vamos falar um pouco sobre a lei da fé. A fé é uma lei? Paulo falou sobre a fé como sendo uma lei. Eu estou feliz que você assistiu a primeira parte deste ensino Palavras, Fé e as Coisas. Eu quero que você continue conosco no próximo programa. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.